Tudo bom, pessoal? Aqui é o Bernardo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui da Underdog. Hoje o vídeo é sobre agachamento. A gente vai estar finalizando a nossa minissérie sobre os 3 movimentos. Antes de eu começar o vídeo, eu queria deixar 2 avisos aqui para vocês. Primeiro, aqui na descrição tem o link de todas as nossas redes, então se tu quiser saber mais sobre Power, sobre informações da Underdog, eu te convido a acessar esse link. E o segundo aviso é que a gente ainda tem umas vagas na equipe, então se tu tiver interesse em consultoria, precisar de ajuda com os teus treinos, entre em contato com a gente que a gente ainda tem algumas vagas. Vamos seguir para o vídeo agora então. Agachamento, o senhor dos movimentos. Ele é geralmente o movimento que causa mais medo nas pessoas dos 3, e não é à toa, né? Ele é o único movimento que a barra está em contato direto com o nosso corpo, que não só com as nossas mãos. Então essa primeira parte do vídeo ela vai ser bem focada na estabilização da barra nas nossas costas, que é para a gente poder executar o movimento de uma maneira mais segura e de uma maneira mais eficiente. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o posicionamento das nossas mãos na barra. Aqui é um ponto muito individual, porém, dependendo de como tu posiciona a tua mão na barra, vai influenciar em algumas coisas posteriores que a gente vai comentar aqui. A única coisa que eu preciso que vocês se atentem é que dentro das regras competitivas da IPF, a nossa mão precisa estar em contato com o anel externo da barra. Ela precisa estar em contato de alguma forma com esse anel. Não pode estar fora disso, tem que estar em contato. O segundo tópico que a gente vai abordar é o posicionamento da barra nas nossas costas. Aqui a gente vai determinar qual é o tipo de agacho que a gente vai fazer. Se ele é um high bar, se ele é um low bar, se ele é um ultra low bar. Não que não necessariamente tu não possa compor o teu treino com os 3 movimentos, mas tu vai escolher a variação que tu tem uma capacidade de acumulação de carga maior. A variação que tu conseguir colocar mais carga é a que vai compor a tua postura competitiva. O agacho high bar é um agacho que a barra fica posicionada acima do nosso trapézio. Essa aqui é uma posição muito boa para pessoas que conseguem manter uma verticalização do seu tronco. Ela é uma posição que empurra mais o movimento para esse tipo. Então, indivíduos que têm uma força nessa postura, que têm uma força de joelho muito grande, que não precisam de uma extensão do corpo para fazer o movimento, podem se beneficiar do uso da barra nessa posição. A segunda posição é o low bar normal. É a posição que a maior parte das pessoas que faz power faz o agachamento. O posicionamento da barra nessa posição fica entre o nosso posterior de ombro e o nosso trapézio. Ele é uma boa maneira da gente balancear a quantidade de sobrecarga que fica entre o nosso joelho e o nosso quadril. Nem muito um, nem muito outro. A terceira possibilidade, mais rara de utilização, mas também existe, é o ultra low bar, ou qualquer low bar que passe um pouco desse parâmetro de barra posicionada acima do posterior de ombro. A barra nessa posição ela pode ficar em cima do posterior de ombro ou até um pouco abaixo dele. Contanto que ela esteja em contato com o posterior de ombro, o movimento ele é válido na IPF. Essa é uma posição que ela é muito vantajosa para pessoas que têm uma dominância de quadril muito forte. Isso é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente no vídeo, sobre a sobrecarga no joelho ou sobrecarga no quadril, mas é importante vocês terem em mente que indivíduos que têm um quadril mais forte, eles podem se beneficiar dessa posição, porque a barra nessa posição gera um torque menor para o quadril quando a gente está fazendo a reversão do movimento. Enfim, essa é uma boa posição para indivíduos que têm uma dominância de quadril muito forte. A única questão dela é que como a barra fica muito abaixo das nossas costas, ela pode gerar uma série de problemas, como dores no punho, dores no cotovelo, dores no ombro. Então essa posição ela tem que ser avaliada, se ela é possível de ser executada, e em segundo lugar, a administração da exposição a esse movimento ela tem que ser bem regrada. Então o teu programa de treinamento ela tem que estar bem consciente disso. Uma coisa que é importante a gente saber do posicionamento da barra nas nossas costas é como é que isso vai influenciar o nosso movimento. Quanto mais acima tiver a barra nas nossas costas, mais a gente vai conseguir ficar vertical e maior vai ser a demanda da extensão do nosso joelho. Quanto mais para baixo tiver a barra nas nossas costas, menor isso vai ser, mas mais verdade vai ser ao contrário. Mais a gente vai conseguir inclinar o tronco, ou seja, menos vertical a gente vai conseguir ficar, e menos a gente vai sobrecarregar o joelho, mas mais a gente vai sobrecarregar o quadril. Então é importante que a gente selecione aqui uma variação que a gente tenha uma boa capacidade de executar. Que a sobrecarga de nenhum dos dois lados seja maior do que a gente consegue suprir. Aqui a gente vai voltar um pouco para a questão do espaçamento das mãos. Quanto mais fechado a gente pega, maior fica o nosso nível de contração da musculatura das costas, o que gera um ponto de estabilidade muito bom, porém gera uma limitação de movimento muito grande. Então quanto mais para cima tu colocar a barra nas tuas costas,
mais tu vai conseguir fechar as tuas mãos. Porém, se tu quiser posicionar as barras mais atrás nas tuas costas, é bem provável que tu tenha que abrir mais a tua pegada. Novamente, se atentando ao ponto de manter o contato com o anel externo da barra, mas quanto mais para trás tu colocar a barra, mais tu vai ser obrigado a abrir as mãos. Aqui, no geral, a gente quer deixar as mãos o mais fechadas possíveis, levando em consideração essa questão de conforto e de eficiência para o posicionamento da barra e para o posicionamento das nossas mãos. Aqui, a gente também pode estar comentando um pouco sobre os tipos de pegadas que a gente pode fazer no agachamento. A primeira pegada é a pegada na barra normal, tá? Com todos os dedos na barra. Ela é a pegada mais estável de todas, porém ela é a que mais vai limitar o nosso movimento. A segunda pegada é a pegada falsa. Visualmente ela é bem parecida com a pegada normal, porém ele é aqui tu suavizar a pegada das mãos. Tu pode até estar passando o dedão na barra e tudo mais, mas a ideia é tu deixar a mão mais suave, talvez até um pouco na ponta dos dedos o peso da barra. Passando, bem semelhante à pegada falsa, é a pegada falsa sem o dedão, que é tu pegar um pouco mais mole na barra, pegar um pouco mais suave na barra e não passar o dedão ao redor da barra. Pegada Falcon, ela é uma pegada em que a gente vai tirando os dedos externos da barra para gerar um pouquinho menos de demanda de rotação do nosso ombro. Tá? Tem pessoas que deixam só o indicador e o dedão. Tem pessoas que deixam o minguinho, tem pessoas que tiram o minguinho e o anelar. Enfim, aqui qualquer opção é válida. O que a gente tem que se atentar é que todas essas variações, que não a pegada normal, em geral elas causam uma sensação de instabilidade maior, porque a gente está pegando com menos dedos na barra. Então elas te dão uma capacidade de rotação, te dão uma liberdade maior, talvez até um conforto um pouco maior de posicionamento da barra, mas talvez elas te gerem uma sensação de instabilidade. O importante aqui é a gente selecionar uma pegada que a gente consiga ser produtivo e não acabe prejudicando o nosso movimento. Agora que a gente já selecionou o espaçamento das mãos que a gente quer utilizar e a posição da barra que a gente quer usar, o que a gente tem que fazer aqui é bem simples e se aplica para todas as posições diferentes. A gente quer estabilizar o movimento com as nossas costas. Então a ideia aqui é que a gente tente que meio que fazer uma puxada com a barra em relação às nossas costas, em direção às nossas costas, para que a gente consiga contrair toda a musculatura das nossas costas e estabilizar bem a barra nelas. O próximo ponto que eu quero abordar agora com vocês é o espaçamento dos nossos pés. Aqui de uma maneira bem simples, o espaçamento dos pés é uma questão de conforto individual. Quanto mais aberto tu deixar os teus pés, maior vai ser a demanda do teu adutor. Obviamente teu tronco vai ficar mais vertical e os teus joelhos vão dobrar um pouco menos. Quanto mais fechado tiver as nossas pernas, mais a gente vai ter que se dobrar. E nossos joelhos também vão dobrar um pouco mais e o nosso adutor vai estar um pouco menos envolvido no movimento. De qualquer forma, tem duas coisas primordiais que vão ditar o espaçamento dos nossos pés. Como eu disse primeiramente, questão de conforto e produção de força. Como eu falei ali em cima, o espaçamento dos nossos pés ele vai ditar um pouquinho a demanda das musculaturas, mas aí a gente vai ter que ver na prática qual a posição mais forte de espaçamento que tu consegue utilizar. Em segundo lugar, é a questão da quebra da paralela. A gente quer, obviamente, utilizar um espaçamento de pés que a gente consiga quebrar a paralela. E de preferência que esteja mais no limite disso, porque quanto mais próximo do limite de um grau de flexão de uma articulação, maior é o rebote que a gente consegue usar da musculatura e dos tendões. Então a gente quer levar essas duas coisas em consideração, mas primordialmente o espaçamento dos pés que tu tenha uma produção e conforto maiores. Em relação à rotação dos pés no agachamento, onde é que tu vai apontar os pés quando tu está agachando, aqui a gente tem uma problemática parecida com a questão do sumô. Se tu é uma pessoa que deixa os teus pés muito espaçados e tu observa que teu joelho dá uma entrada conforme tu sobe no agachamento, um dos motivos disso pode ser porque a demanda que tu está colocando de abertura é muito grande. Então, como o agachamento ele é um movimento vertical, ele é um movimento que o nosso quadril está fazendo o máximo de força que ele consegue, é bem provável que para uma utilização maior do nosso adutor ocorra uma interiorização do quadril. Então, às vezes o pessoal acha que por estar agachando muito aberto, ou com os pés muito apontados para fora, está ocorrendo um valgo no movimento. E aí tem que fortalecer o glúteo. Não necessariamente é isso. Pode ser só que tu esteja externalizando muito o teu quadril. E como o agacho ele tem a mesma questão do sumô, da utilização do adutor e do adutor ser um movimento de interiorização do quadril, o corpo vai se reorganizando de forma que o quadril entra num eixo mais natural para que o adutor tenha uma ação um pouco melhor. Tá? Então se tu observa que tu aponta muito os pés para fora e teu joelho dá uma entrada conforme tu vai agachando, pode tentar experimentar agachar com os pés um pouquinho mais paralelos.
Pode ser que isso ajude, pode ser que isso alivie um pouco, mas, novamente, aqui também é uma questão muito individual, tá? Tu vai usar uma direção da ponta dos teus pés que tu sinta um conforto e tu sinta uma boa produção de força. Mas, no geral, pés paralelos. Um ponto que eu queria salientar aqui para vocês também sobre a questão do espaçamento dos pés é que quanto mais espaçado a gente deixa os nossos pés na hora de agachar, maior é o tanto que a gente consegue manter a verticalidade no nosso tronco. Tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é qual é a posição mais vantajosa, o tronco mais reto ou o tronco mais inclinado. Isso é uma questão muito individual. Uma coisa que tu pode tentar te perguntar é, por exemplo, as minhas pernas são mais fortes? Tá, então é bem provável que a verticalização do movimento seja uma coisa vantajosa. Se a resposta para essa pergunta for não, mas a resposta para a pergunta é o meu quadril é mais forte, for sim, bom, então é bem provável que tu te beneficie de não agachar tão aberto, porque tu agachando mais fechado, tu consegue ceder mais o tronco, tu não fica com o tronco tão vertical e tu consegue usar mais essa extensão do corpo no movimento. Enfim, essa é uma questão individual, mas que a gente tem que levar essa observação em consideração. Quanto mais aberto a gente agachar, mais a gente fica com o tronco vertical e mais a gente utiliza as pernas. Se isso for uma vantagem, faça o movimento dessa forma. Quanto mais fechado tu deixa os teus pés, mais tu é obrigado a ceder com o teu tronco. Essa é uma opção vantajosa, então utilize ela. Outra questão também da abertura dos pés é que uma abertura de pés maior nos permite cortar um pouco do movimento. Então, indivíduos mais altos, indivíduos que têm as alavancas maiores, que têm um movimento maior, podem acabar se beneficiando um pouco de agachar com a base um pouco mais aberta. Mas, novamente, não há uma regra. Isso é só uma observação geral. Independente da tua altura, tu vai ter que levar em consideração se é uma posição confortável, uma posição que tu tem uma boa capacidade de produção de força. Estabilização do tronco no agachamento. Aqui a gente vai ter uma mini aulinha novamente de posicionamento de tronco e bracing que a gente teve no nosso vídeo de levantamento terra, então eu vou falar de uma maneira um pouquinho mais resumida. É bem comum que o pessoal foque muito no agachamento na ideia de manter o peito estufado. Isso pode ser um problema porque o peito estufado dá uma abertura para o nosso abdômen que não é muito eficiente para o envolvimento do abdômen no nosso movimento. A gente não quer fazer isso, a gente quer manter o peito relativamente baixo, manter o abdômen engajado, manter o nosso tronco estacado. Em relação ao bracing, é bem comum que o pessoal ensine que tu quer encher muito, tu quer expandir muito o teu abdômen e gerar uma contração do abdômen, mas, novamente, a gente quer o contrário disso. A gente quer contrair bem o nosso abdômen, estacar bem o nosso tronco e aí sim puxar o ar. Esse é o tipo de bracing que nós queremos. Beleza, a gente já selecionou o tipo de pegada que a gente quer fazer, o espaçamento que a gente quer fazer das mãos, o posicionamento da barra nas nossas costas, o espaçamento dos pés que a gente vai agachar. Vamos partir para o saque. O saque ele consiste de duas partes. A organização de todos esses pontos anteriores que a gente comentou, desde o posicionamento das mãos até o bracing e a extensão das pernas. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que tu não precisa necessariamente sacar a barra com o posicionamento dos pés que tu vai agachar, a não ser que tu vá competir em um monolift ou treinar em um monolift. Aí sim, tu vai precisar treinar o saque com o espaçamento de pés que tu vai fazer. Porque na maior parte das federações que utilizam o monolift, após o saque da barra, a gente não pode ter movimentação dos pés. Então é importante que tu saiba sacar a barra com o posicionamento de pés que tu vai agachar. Caso tu vá agachar em um hack ou em um combo hack, não necessariamente tu precisa sacar a barra com os pés que tu vai agachar. Tu pode usar um espaçamento mais fechado, o que for mais confortável para o saque. Beleza, vamos para o saque então. A gente vai se posicionar, a gente já escolheu como a gente vai fazer cada um dos fatores anteriores, a gente vai preparar o nosso bracing, preparar o nosso tronco, e então a gente vai sacar a barra. Na hora de sacar a barra, é muito comum que os indivíduos se posicionem muito atrás e acabem sacando a barra só com as costas. Não é isso que a gente quer. A gente quer utilizar o joelho para sacar também para minimizar o desgaste nas nossas costas que a gente vai fazer ao sacar. Então é importante que quando tu for posicionar tuas pernas para sacar, tu dê uma dobrada no joelho, dê uma dobrada no quadril e saque com os dois lados do corpo. Após sacar a barra, obviamente a gente pode esvaziar bem o nosso pulmão de ar e então começar a dar os passos. A gente vai querer dar de 2 a 4 passos. É bom a gente tentar minimizar o tanto de passos que a gente vai dar para não gerar muita instabilidade para o nosso corpo. Conforme a gente vai andando para trás, a gente vai organizando a posição e o espaçamento dos pés que a gente vai fazer, e é muito importante que vocês não tenham pressa nessa parte. O pessoal costuma sacar a barra e fica muito nervoso no agacho. Cara, não tem pressa. Se tu vê que alguma coisa está fora de posição, que alguma coisa está desorganizada,
guarda a barra, saca ela de novo, faz todo esse processo novamente, vai sem pressa e aí recomeça o movimento. Iniciando o movimento, a gente geralmente quer quebrar o movimento utilizando o quadril. Raros os casos em que a pessoa começa o movimento ou quebra o movimento com o joelho. Em geral, quando a gente está agachando de faixa, a gente quer quebrar o movimento com o joelho para tentar utilizar ao máximo a faixa possível, dobrar o máximo a faixa possível para que na subida o nosso joelho esteja bem flexionado e a gente consiga tirar o máximo proveito da faixa. Mas na maior parte dos casos, o que a gente vai querer começar é com uma flexão do quadril, quebrar o movimento com o quadril. Algumas pessoas podem usar um pré-hinge, ou seja, uma quebra do quadril mais agressiva, que é para justamente ajustar o tronco e o quadril em uma posição mais favorável para fazer o movimento. Em relação à posição do nosso tronco na descida, é muito importante que a gente tente manter ele logo de cara na posição que ele vai ficar durante todo o movimento. É muito comum a gente ver uma obsessão muito grande com a verticalização do nosso tronco, só que não necessariamente isso é benéfico. Se a posição mais vertical do tronco fosse a mais vantajosa, não que isso seja possível, mas todo mundo agacharia com a barra na parte frontal do corpo, faria um agachamento frontal em competição, porque essa é a posição que a gente consegue se manter mais vertical, mas não necessariamente é a posição mais forte. O motivo disso é porque quanto mais vertical a gente fica, menor é o quanto que a gente consegue envolver a extensão do nosso tronco no movimento. Pessoas que têm um quadril mais forte, elas tendem a se prejudicar muito com isso. E quando a gente tem um quadril mais forte que o nosso joelho, é muito comum que quando a gente desce, quando a gente faz a descida no movimento, na reversão, o nosso tronco ele acaba tomando um tombo muito forte para frente, o que acaba dificultando muito o movimento por conta da brusquez desse movimento. Então é importante que a gente tente manter ele logo de cara, conforme a gente vai descendo, na posição que ele vai ficar conforme a gente vai subir, que é para justamente a gente não tomar esse susto, não tomar esse sacalão. Obviamente, pessoas que têm um joelho mais forte, que se beneficiam dessas posições mais verticais, vão querer tentar manter o movimento vertical, tentar manter o tronco vertical na descida, mas isso não é uma regra, isso não é algo que vai se aplicar para todo mundo. Tu vai ter que avaliar se tu consegue utilizar essa posição, se tu consegue manter o tronco vertical ou se para ti é mais vantajoso deixar o tronco cair um pouco para frente. Um ponto muito importante que eu quero que vocês cuidem no agachamento é que vocês tenham uma boa pressão dos pés, tanto na parte da frente do pé quanto na parte de trás. Obviamente que o tanto de pressão ideal que a gente quer manter em cada um dos dois pontos é algo extremamente individual e ele vai ter uma relação muito grande com qual das duas articulações a gente quer envolver mais no movimento. Uma pessoa que tem o joelho mais forte, é bem provável que ela queira manter a pressão do movimento um pouco mais na ponta do pé. Uma pessoa que tem um quadril mais forte, é bem provável que ela queira manter um pouco mais da pressão no calcanhar. O importante é que a gente saber dosar o tanto de pressão que a gente vai colocar em cada um dos dois pontos, no nosso joelho ou no nosso quadril. Como eu falei, é algo totalmente individual, mas a gente não quer sobrecarregar nenhuma das duas articulações. E eu não estou falando sobrecarga no sentido mais genérico. Já a gente não quer sobrecarregar o joelho para não machucar o joelho, a gente não quer sobrecarregar o quadril para não machucar as costas. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é a nossa capacidade do nosso corpo de produzir força. É muito comum que a gente veja ou a pessoa colocando uma sobrecarga muito grande no joelho dela e aí o quadril dela disparando para trás e o joelho indo para trás. Por quê? Porque essa é a organização natural do corpo em relação a qual dos dois pontos tem uma capacidade de produção de força maior. Então, quando eu falo de manter uma boa pressão dos pés, de manter uma pressão inteligente dos pés no chão e não sobrecarregar nenhum dos dois pontos, tem mais a ver com eficiência de movimento do que necessariamente lesão. Não é algo arbitrário, na verdade é algo bem objetivo. A gente quer manter o movimento de uma maneira que a gente consiga realizar ele e consiga realizar com o máximo de carga possível. Outro ponto importante que a gente pode falar sobre a descida do movimento é sobre a velocidade. Como vocês sabem, no agachamento a gente tem um conceito chamado bounce, ou rebote, tá? Que é a ideia do indivíduo descer um pouco mais rápido, dar um leve despencar do movimento e utilizar esse movimento, utilizar esse impulso para subir um pouco mais rápido. Isso se adequa muito bem a indivíduos que conseguem manter o tronco mais vertical, que têm uma força de joelho um pouco maior. Porque o bounce ele serve justamente para cortar a porção inferior do movimento. Pessoas que têm o quadril mais forte, elas tendem a não se beneficiar muito disso. Por quê? Porque se tu desce, tu dá um sacalão, tu vai subir em uma posição um pouco desvantajosa, um pouco esquisita para as nossas costas. Talvez esse susto dificulte um pouco o movimento e te dificulte a encaixar ele. O segundo tipo de descida que a gente pode utilizar no nosso agachamento é uma descida mais controlada. Ela consiste na gente descer até o ponto de quebra da paralela e aí sim fazer uma reversão brusca.
Isso aí combina muito bem com indivíduos que têm um quadril mais forte, porque eles conseguem administrar o movimento de uma maneira um pouco melhor, eles conseguem de uma maneira um pouquinho mais controlada deixar os joelhos virem para trás devagar, deixar o joelho numa posição confortável para fazer força, deixar o quadril numa posição confortável e potente para fazer força. Não é uma regra, mas é um padrão muito observável. Pessoas que utilizam bounce tendem a ser pessoas que têm um padrão de movimento mais vertical, que utilizam mais o joelho. Pessoas que cedem mais para frente, que utilizam mais o quadril, tendem a não usar muito essa técnica justamente por conta desse susto que ele causa na reversão do movimento. Outra coisa que serve tanto para essas duas possibilidades é aquele ponto que eu estava falando anteriormente sobre o espaçamento dos pés. Como eu falei, o fim de uma articulação pode ajudar muito no rebote dela. Tá? Então, conforme a gente vai descendo, se o ponto de quebra de paralela é o final do range da articulação, tanto para quem faz o movimento com bounce, com o rebote, quanto para quem faz o movimento controlado, esse rebote natural do corpo pode nos ajudar a subir muito bem. Não é uma regra que tu utilize o espaçamento de pés que trava justamente na parte da quebra da paralela, mas pode ser uma opção interessante. Pode ser um ponto interessante que tu pode querer explorar e ver se realmente funciona para ti. Após a reversão do movimento, tem alguns probleminhas que podem acabar surgindo no nosso agachamento. O primeiro deles que a gente pode ter que lidar são dores excessivas nas articulações, principalmente nas articulações do braço e do ombro. Isso geralmente pode acontecer por um mau posicionamento do nosso corpo, ou seja, alguma coisa que a gente falou anteriormente tu pode não ter levado em consideração, e talvez mudar alguma parte do teu posicionamento, do teu setup no agacho, pode ser que alivie alguma dessas dores. Também existe uma questão muito forte de exposição ao movimento. Se tu é uma pessoa que faz o ultralobar, como eu falei anteriormente, pode ser que tu não queira expor ele tantas vezes na semana. Pode ser que tu queira fazer um ultralobar, um lowbar, um high bar, e assim tu vai mesclando para te acabar não sobrecarregando demais aquela posição, que já é de uma demanda muito grande. A segunda possibilidade de problema que pode acontecer no movimento, que o pessoal considera um problema, é os joelhos irem para trás na reversão do movimento. Como eu falei anteriormente, o nosso corpo ele se organiza de forma inteligente. Pessoas que têm um quadril muito forte, elas vão jogar o peso para o quadril. Então, se tu observa que os seus joelhos vão para trás conforme tu agacha, não ache que isso é necessariamente um problema. Isso é a reorganização natural do teu corpo indo para uma posição que ele consegue produzir força pelos teus joelhos e pelo teu quadril. Então, não necessariamente isso é um problema. Obviamente, tu pode fortalecer a tua extensão de joelho, tu pode fortalecer o teu quadríceps, as musculaturas que estão envolvidas na extensão do joelho, mas isso não necessariamente vai finalizar esse problema, vai resolver esse problema 100%. Tu pode minimizar, mas não necessariamente ele vai ser resolvido, já que no princípio não é um problema. É só uma organização natural do teu corpo para posições mais eficientes. Outra possibilidade de problema que pode ocorrer é conforme a gente está fazendo a reversão, o tronco cair muito para frente. Novamente, não necessariamente isso é um problema. Isso é uma reorganização do nosso corpo para uma posição mais eficiente. É aquilo que eu falei no início. Pode ser que não necessariamente tu esteja caindo para frente. Pode ser que logo de cara tu tenha forçado uma posição muito estendida que não te é muito beneficioso para a tua capacidade de produção de força. Talvez tu tenha um quadril mais forte, tu tenta manter o tronco muito vertical. Por tu tentar manter o tronco muito vertical, na descida o teu movimento só se reorganiza de uma maneira que ele consiga fazer força. Obviamente isso não necessariamente é um problema, é só uma reorganização do corpo para uma posição mais eficiente. Tu tem que avaliar se tu não tem que reorganizar a maneira como tu está organizando o teu movimento, seja no setup ou seja na execução dele. Bom, por hoje era isso. Obviamente tem outros pontos que a gente pode tentar destacar do agachamento, como a utilização de sapatos, questão de limitações articulares, utilização de cinto, utilização de macaco no agachamento equipado, mas isso é um tópico para um outro vídeo. Agradeço vocês a terem assistido o nosso vídeo, convido vocês a se inscrever no canal, convido vocês também a acessar os links que estão aí na descrição para seguir a gente nas nossas outras redes. E como eu disse lá no início, a nossa equipe ainda tem algumas vagas de consultoria, então se tu precisar de ajuda com os teus treinos, se tu está em busca de um treinador, a gente vai ficar muito feliz em poder te ajudar. Até a próxima!